time to say goodbye. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Você pode ouvir a Rádio Vibe Mundial através do site www.radiovibemundialfm.com.br. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, psicanalista clínico e trabalho com constelação familiar e constelação familiar veterinária. E o tema do nosso programa é: qual a sua responsabilidade em relação à doença do seu animal? Muito bem. Esse tema é bastante interessante porque a gente consegue discorrer sobre vários pontos, né? Dentro da visão sistêmica, que é a área que eu atuo, que eu trabalho, que se utiliza da técnica da constelação familiar, a gente entende que o animal ele está dentro de um conceito de família multiespécie. O que é família multiespécie? É aquela família que está envolvida dentro da sua questão indivíduos de diferentes espécies, tá? Então, uma família que tem um cachorro, então é uma família multiespécie. Tem a família humana e essa família humana contém um dos seus membros um animal, né? Que não é da mesma espécie que as pessoas. O cão é um canídeo e a pessoa é da espécie humana. Então são espécies diferentes que coabitam harmonicamente dentro de um mesmo espaço. Hoje as famílias multiespécies elas são formadas por laços de amor, laços emocionais e não laços sanguíneos. Isso é importante também. Acontece muito hoje dentro das famílias chamadas famílias mosaicos, por exemplo, onde, em função do grande número de descasamentos, divórcios, separações, o que acontece? É comum hoje as famílias se encontrarem, o homem ele vem de um casamento com um filho e ele começa a se relacionar com uma mulher que também vem de um casamento anterior com um filho, eles se unem e formam uma nova família com filhos de cônjuges diferentes, sendo que esse mesmo casal acaba tendo filhos comuns. Então, veja que interessante o que é a família mosaico. É uma família que vem de uma desestruturação de uma família anterior, desestruturação que eu digo é no sentido de separação, propriamente dito. E aí você encontra uma pessoa que você faz uma nova família com indivíduos, com filhos que vêm de casamentos anteriores e mais o filho do casamento atual. Isso é a situação mais comum que nós temos, né? Então, as famílias, nos últimos anos, elas sofreram grandes transformações. A sociedade em si sofreu grande transformação. Vamos falar em 30 anos, pegar final do século passado, final do século XX para cá, 30 anos, a gente olha a diferença que teve nas relações, em todas as relações humanas, nas relações de trabalho, relações financeiras. Se a gente for olhar, então, essa situação pós-pandemia, a gente vai encontrar, então, diferenças abissais. Num espaço de tempo curtíssimo, a humanidade teve que se adaptar a uma nova situação, num prazo de 1 ano e 4 meses, nem 1 ano e meio, né? Isso 1 ano e meio um lapso, né, da humanidade, né? É um segundo, é um centésimo de segundo da história da humanidade. O quanto nós tivemos que mudar. E os animais, eles mudaram o seu status, né? Antigamente o animal era um cachorro, hoje não é um cachorro, né? Como assim, Marcos, não é um cachorro? De fato, ainda que ele seja da espécie canina, o seu status mudou, né? Porque ele vivia no quintal, ele vivia lá no fundo, as pessoas viam ele uma vez por dia quando dava uma comida, quando trocava a água. Hoje não, hoje o animal ele vive num apartamento, a cidade verticalizou, as famílias modificaram-se totalmente, muita gente morando sozinho, muita gente não tendo filho, né? Se nós formos ver,
Na década de 50, 60, a quantidade de filhos que os casais tinham era por volta de 6. 6 filhos, em média, uma família tinha. Hoje, se nós olharmos, a taxa de fecundidade está o quê? 1,7. Né? Não dá nem 2. Né? Isso em média, porque muitos casais decidem não ter filhos. E aí vem o animal. Junto com o animal vem uma estrutura de mercado chamado mercado pet, que tem todo o interesse de você tratar teu filho, aliás, tratar teu cachorro como um filho, né? E isso é a mudança de status dele, né? Então, o que era um animal, literalmente tratado como um cachorro, hoje não é mais. Mudou-se a relação, né? Mudaram-se todas as relações. E a relação homem-animal, creio, né? Agora eu falando, foi a que mais mudou. Os animais que eu me refiro, animais de companhia, cães, gatos, praticamente, né? E nessa mudança de relação, os animais adoecem de doenças muito parecidas com as doenças humanas. Bom, mas por que isso acontece? E aí eu trago para vocês todo um estudo de 29 anos em que eu trabalho na área clínica, sendo que em 2015, através de uma nova formação que eu fiz, que é a área da psicanálise clínica, eu escrevi o livro Cara de um, Focinho do Outro, que mostra essa relação de uma forma muito clara, muito objetiva, né? Esse livro é muito simples de ser lido, e também ele é muito básico. Onde eu vou no cerne da questão. Por que as doenças que os animais apresentam são parecidas com as nossas doenças? Se não nossas, da nossa família. A nossa família, que eu digo, é a família de sangue. É a família do meu pai, é a família da minha mãe. Porque a minha tendência a adoecer é metade do meu pai e metade da minha mãe. E se eu tenho um cachorro ou um gato, mais cão, tá? Posso explicar depois a diferença, porque o cão ele tem mais uma relação mais próxima com o homem. Mas isso não é sempre, não. Eu vejo muitos gatos muito ligados aos seus tutores. Mas o cão, ele tem uma relação simbiótica, uma relação de proximidade, de estreitamento, de alinhamento, muito fácil, né? O cão é muito fiel. Bom, essa frase a gente já ouviu. O cão é fiel, né? O amor de um cachorro, o cão ama incondicionalmente, né? Amar incondicionalmente, amar sem condições, ou seja, ele pega tudo da gente, em outras palavras, inclusive as nossas doenças, as nossas questões, os nossos transtornos, os nossos problemas, as nossas características. Bom, se eles pegam de quem? Do tutor. Mas às vezes eu nem tenho problema, mas meu pai tem. Então, através de mim, o cão entra em contato com o meu pai e adoece de uma doença dele, tá? Essa é os casos que eu atendo no meu consultório todos os dias. Todos os dias. O dia que eu não atendo uma semelhança de doença entre um animal e sua família humana, ou entre o animal e seu tutor, eu não trabalhei. Praticamente é isso. E esse fenômeno que eu observo há 29 anos, e depois da minha formação em psicanálise, que eu fui entender que fenômeno é esse, é que gerou o livro Cara de um, Focinho do Outro. Se você tiver interesse, só entrar em contato comigo que eu te mando pelo correio. Então, o tema do nosso programa é: o que eu tenho a ver com a doença do meu animal? Resposta: tudo. Como assim, Marcos? Quer dizer que eu sou culpado do meu cachorro ter um problema renal? Então, vamos com calma. Primeiro, vamos tirar essa palavra culpa. Você não é culpado de nada. O que acontece muitas vezes é que você coloca o animal no lugar errado. Por exemplo, no lugar de filho. E aí não é culpa, é ignorância. Mas ignorância? Mas que palavra difícil. Não vamos pegar de uma forma pejorativa. Ignorância, que eu me refiro, é falta de informação. E eu me coloco numa condição de ignorante, inclusive. Ou ex-ignorante nesse assunto. Por quê? Porque eu fui estudar. Eu sempre percebia que o animal trazia uma doença semelhante ao seu tutor. Legal. Eu observava isso. Então vamos estudar. Fui estudar e vi que, de fato, quando aquele tutor coloca o animal no lugar de filho, a doença é pior.
ou o animal adoece mais, ou o animal adoece mais gravemente, ou o animal adoece de doenças crônicas incuráveis. Pronto. Achei uma explicação na teoria freudiana, através do fenômeno de identificação, que é o cachorro copia o dono, assim como o filho copia os pais. Legal. Então, eu me sentia ignorante nesse assunto. Eu não achava que isso era tão grave, a ponto do animal fazer uma doença. Então, é isso que eu passo muito nos meus cursos, nas minhas palestras, nos meus eventos, nos meus textos, nos meus banners, nas redes sociais, nas minhas lives, né? O quanto nós somos responsáveis pela doença dos animais quando retiramos o animal da condição de cachorro. Mas como é tirar o animal da condição de cachorro? É não dar mais vida de cachorro para o cachorro. Mas o que é dar vida de cachorro para o cachorro? O que é tratar o cachorro como cachorro? Bom, aí a gente entra numa outra discussão. Tratar o cachorro como cachorro é não tratar o cachorro como filho. Por exemplo, dando nome de filho para o cachorro, colocando para dormir entre o casal, deixando de sair por conta do animal de uma forma exagerada. E assim vai. Essas são as formas e os graus que nós podemos provocar de humanização, que é da vida de gente a quem não é gente, né? Então nós somos muito responsáveis pelas doenças dos animais. Isso é importante que a gente saiba. Por quê? A gente pode reverter isso. Reverter como? Eu, como veterinário, atendo animais doentes. Medicina veterinária. Eu sou um clínico, um generalista, um homeopata. Então, as pessoas me trazem animais com problemas, óbvio, né? Se elas me trazem animais com problemas, eu tento encontrar na família quem passou esse problema para o animal. E não é difícil. Não é difícil. E é isso que eu ensino nos cursos que eu dou. Encontrando a pessoa que passou a doença para o animal, passou entre aspas, não que a pessoa queira, obviamente. A pessoa adora o cachorro. Como é que ela vai querer que o cachorro tenha a mesma doença com ela? De forma alguma. Mas, inconscientemente, através da falta de informação, a pessoa coloca o animal no lugar de filho e ocorre todo esse processo. Bom, como reverter isso? Que é o que interessa. Vamos para a cura do animal? Vamos. Vamos falar para o animal que ele não é filho. Essa é uma forma da gente tratar. Mas não é só falar. Porque falar com a boca, né? A gente fala com a boca, na verdade. Não, a gente não fala só com a boca. A gente fala com o coração também. Se eu falar só com a boca, não vai adiantar nada. Se eu apenas falar, né? Utilizar o aparelho fonador para falar, só não vai acontecer nada. No entanto, eu posso falar com o coração. O que é falar com o coração? É, além de falar com o aparelho fonador, é de fato crer naquilo que eu estou falando. Ou seja, se eu estou dizendo para o cliente assim, fala para o cachorro, você não é meu filho, de fato, é para falar com a alma. É para, a partir daquele momento, mudar o óculos, comprar um óculos novo e enxergar o cachorro ou qualquer outro animal como animal, dando vida de animal para o animal, respeitando a sua fisiologia, o seu comportamento, a sua nutrição, o seu manejo, porque cada espécie terá características próprias. Eu não posso comparar um gato com um homem. Não posso. São espécies muito distintas. E não precisa ser muito inteligente para perceber isso. Se são espécies distintas, eles têm detalhes anatômicos, detalhes fisiológicos, detalhes nutricionais importantíssimos. Nós somos, vamos falar só em nutrição, nós somos onívoros, nós comemos tudo. O gato não é onívoro, o gato é um carnívoro. Só aí já há uma grande diferença em todos os aspectos. Então, se eu der vida de gente para o meu gato, não vai dar certo, né? Extrapolando, digamos que eu queira que meu gato seja vegano. A partir de hoje, meu gato não come mais carne, né? Não come mais peixe, não come mais frango, não come... A ração que eu vou dar vai ser livre de proteína animal. Tá errado, não é verdade? Porque o gato, ele não tem essa natureza.
Ele não tem essa fisiologia, não tem essa anatomia. O aparelho digestório do animal não está preparado para isso. E é importante que a gente conheça a espécie que nós temos em casa, no caso, cão e gato. Né? Eu falo dessas duas, mas tem muitas outras. Mas, na medida que eu conheço a espécie, que eu respeito a espécie do animal, eu não coloco ele no lugar de filho. E não colocando no lugar de filho, eu vou fazer com que esse animal tenha saúde. Eu estou dando dicas aqui para você não precisar ir no veterinário no sentido de o teu animal, se você tratar, respeitar devidamente as características fisiológicas da espécie dele, ele adoecerá menos. Ah, Marcos, você acha isso? Eu falei, não acho, eu tenho certeza. Certeza que se você cada vez mais olhar para o seu animal com amor, com respeito, mas considerando que ele é uma espécie diferente e que ele tem necessidades diferentes, esse animal adoecerá menos. Isso é o que me interessa. Por quê? Porque esse é o caminho da medicina. Seja medicina humana, seja medicina veterinária. Sou da área de saúde. O meu interesse não é a cura. O meu interesse principal é que o animal não adoeça. Não é verdade? Não seria essa a principal função da medicina? Ou de qualquer outro profissional da área de saúde? Vamos falar da psicologia, da psicanálise, da fonoaudiologia, da fisioterapia. O ideal é que você não adoeça. Se você está sentado o dia inteiro em frente a um computador, o fisioterapeuta vai dizer, mas isso não vai dar certo. Você senta errado, fica o dia todo parado em frente a uma tela, não faz esporte, né? Não caminha, não faz uma natação. Você precisa se movimentar, senão você vai adoecer. Não é isso que ele quer, que você não adoeça. Obviamente, se você chegar lá doente, com problema de coluna, ele vai olhar, ele vai tratar, ele vai buscar uma cura. Mas o que ele quer? Que você não adoeça. Assim são os veterinários também. Por isso que a medicina preventiva é tão importante. É que ninguém fala isso. A gente tem mania de cura. A gente quer curar. Nós da área de saúde olhamos muito para a doença. Nós da área de saúde, entre aspas, porque há profissionais que têm outra visão, um outro olhar. Por exemplo, eu vou falar de mim, da minha especialidade, que é a homeopatia. Na homeopatia, nós não tratamos ou valorizamos a doença. Nós tratamos ou valorizamos o doente. Esse que é o ponto. Então não interessa o que você tem, quem você é e por que você desenvolveu essa doença. Bom, voltando ao animal, que é o que mais nos interessa, fiquem convencidos disso. A doença do animal não é exclusividade dele. A doença do animal não é culpa do pai e da mãe que passou geneticamente uma tendência a esse animal adoecer só. Isso pode ter acontecido, e obviamente que acontece. Mas muitas das doenças dos animais, elas fazem um link perfeito com a doença ou com a família humana ao qual o animal está inserido dentro de um contexto de família multiespécie. Tá? Às vezes o animal ele nunca teve contato, por exemplo, com o avô do tutor. Às vezes nem o tutor conheceu ou conviveu com o avô. Mas o cachorro vem honrar sistemicamente uma doença ou uma pessoa ou um excluído do sistema familiar, considerando que essa pessoa seja um excluído. E aí o cachorro desenvolve a mesma doença que o avô teve há 60, 70 anos atrás. Mas como pode? O que tem a ver? Se o cachorro não conviveu, se o cachorro não conheceu, como ele pegou a doença do avô, do tutor? Ou do pai do tutor, ou de um ancestral do tutor. Isso é o que eu mais vejo. E aí, a partir do curso de psicanálise, que gerou o livro Cara de um Focinho do Outro, eu fiz um outro curso de formação chamado Constelação Familiar, que é uma técnica de Bert Hellinger, que é utilizada para desemaranhar. Ou seja, a gente resolver conflitos do nosso passado. Porque tudo que nós passamos hoje, seja as nossas dificuldades relacionais, dificuldades financeiras, dificuldades familiares,
problemas de saúde estão relacionados com o que nós vivemos no passado. Nós não vivemos no passado, mas com o que familiares, próximos ou não, no passado viveram. E refletem no dia de hoje. Mas como isso pode refletir no dia de hoje? É simples. Parte de mim é meu passado. Por exemplo, eu tenho, digamos, um cachorro. E esse cachorro, coincidentemente, nessa palavra a gente não usa, né? Sincronicamente, tem a mesma doença do meu avô. Acontece que eu sou 50% pai, 50% mãe. Se eu sou 50% do meu pai e a doença do meu cachorro tem a ver com o meu avô paterno, significa que eu sou 25% meu avô paterno. Eu sou 25% meu avô paterno, 25% meu avô materno. Certo? Certo. Então o animal, ele se identifica com o meu avô através de mim. Através de mim, ele capta algo que está no sistema. É óbvio que exatamente esse mecanismo ainda a gente precisa estudar, né? Aliás, é o que eu mais falo para os alunos no curso, né? Pessoal, vamos estudar. Acho que a gente tem que olhar para isso, a gente tem que estudar mais isso. É o tempo todo falando isso. Porque o que não falta são lacunas em muitas das questões que nós temos. A gente não sabe nada. E quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe nada. E foi depois que eu fiz esse curso que eu olhei como veterinário para as leis de Bert Hellinger e comecei a fazer os processos terapêuticos chamados constelação familiar. E 2 anos de constelação familiar rendeu esse livro, Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Então, nesse livro eu identifiquei que a doença do animal era a mesma que o tutor ou da família. Eu identifiquei, mas não sabia tratar. E através do curso de constelação familiar e da minha experiência com essa técnica, eu consigo hoje tratar o animal e a família ao qual ele está inserido. Mas como isso? Bom, é uma técnica terapêutica. A pessoa traz o problema, traz a demanda. O cachorro tem câncer de mama. Legal. É legal, não num outro sentido, né? Legal do ponto de vista técnico. Interessante. Vamos olhar para isso. Quem na família teve nódulo mamário? Ah, minha avó. Tua avó. Tá. E sua mãe? Ah, minha mãe teve também, mas é benigno, ela está em acompanhamento. Tá. Bom. Ele tem uma cadela, fêmea, portanto. Tem a mãe que teve nódulo. Teve a avó que teve nódulo. E a bisavó? A bisavó não sei, né? Faz muito tempo, né? A bisavó faz 150 anos, né? Pois é. Se nós pudéssemos seguir o caminho da doença, a gente ia descobrir muita coisa. E aí alguém pode falar assim, mas isso é genética? Não. Necessariamente. Isso pode ser a epigenética, que a gente pode transformar situações que nós temos tendências para que a gente não adoeça. Isso é assunto para um novo programa. Tá bom, pessoal? Bom, dúvidas, entre em contato comigo. Eu quero deixar claro que eu tenho um convite incrível para fazer para vocês. Dia 27/7 começa o meu curso de constelação familiar multiespécie. É toda terça-feira, das 19 às 22 horas, pelo aplicativo Zoom. O curso é online, não é exclusivo para veterinários. Todas as pessoas podem fazer esse curso. Dúvidas? Entre em contato comigo. 0 Operadora 11 9 9639 0089. E me segue no Instagram, oficial Dr. Marcos Fernandes. Estou no Facebook também. Só colocar lá Dr. Marcos Fernandes, veterinário, você cai na minha página do Facebook. Esse curso é imperdível. Você vai aprender a olhar para o seu animal de forma diferente. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer muito eu estar num outro horário aqui na
na Rádio Vibe Mundial falando para todos vocês. É um grande prazer. Muita gratidão. Até o nosso próximo encontro. Até mais.